amparado nos números que a apuração está mostrando. 98,68% de urnas apuradas neste momento. Ele tem 50,82% dos votos contra 49,18% do adversário Jair Bolsonaro. Essas são imagens ao vivo do candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, encontrando o apoiador. Ele está saindo de casa, ou pelo menos tentando sair de casa, né? Imprensa toda ali reunida, você vê o trabalho dificílimo dos cinegrafistas, dos fotógrafos, todos aí precisando registrar o momento da saída do candidato, nesse momento do domingo em que se aproxima a conclusão da apuração dos votos do segundo turno da eleição presidencial. De novo, voltando aos números, com 98,72% de urnas apuradas, Renato. A vantagem de Lula é de algo como 1.920.000 votos neste momento. Em termos percentuais, 50,82% dos votos válidos para ele, 49,18% dos votos válidos para Bolsonaro. Candidato eleito agora, e daqui a pouquinho ele vai ter a oportunidade de se dirigir aos brasileiros já na condição de presidente eleito pela primeira vez, já que todos os estados já conheceram seus governadores eleitos, e o que resta apenas agora é a definição, é a decisão da disputa da presidência da República. Olha, nesse momento, Bonner, só para complementar o percentual com números absolutos, estamos falando de uma distância pouco inferior a 1.700.000 votos. E quando você falava sobre a nossa apuração, sempre é importante lembrar que não existe um país das dimensões do Brasil que apure com lisura, com transparência e no mesmo dia o resultado da sua eleição. Vamos ver como é que está a disputa pela presidência da República no estado do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro elegeu seu governador no primeiro turno. É um importantíssimo colégio eleitoral. É um estado muito importante. Está quase concluído, né? Quase concluída a apuração. É um estado muito importante, terceiro maior colégio, um estado em que Bolsonaro ganhou no primeiro turno. A base eleitoral dele é aqui. O governador reeleito em primeiro turno, Cláudio Castro, é do mesmo partido do presidente e esteve com ele presencialmente em atos de campanha, manifestou apoio a ele na primeira hora. E o que a gente vê nesse resultado quase concluído da apuração no Rio de Janeiro é que Bolsonaro conseguiu ampliar até um pouquinho a vantagem que ele teve sobre Lula no primeiro turno no estado. No momento, 56,52% dos válidos para Bolsonaro, 43,48% para Lula. Vamos ver Minas Gerais de novo? Vamos. Colégio eleitoral importantíssimo. Porque, como muitos analistas previam, muita atenção sobre Minas Gerais. Muita atenção sobre Minas Gerais. E olha o que aconteceu em Minas Gerais. Olha só, neste momento, Lula aparece à frente e não Bolsonaro, como estava da última vez que nós olhamos para Minas Gerais. Agora estamos falando de pouco mais de 93% das urnas apuradas. Lula aparece com 50,02% dos válidos e Bolsonaro com 40,90%. Às 19 horas e 57 minutos, Renata Lopretti chamando minha atenção para este momento. Você está vendo na tela a cor pintou. A Justiça Eleitoral acaba de confirmar a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, na disputa da presidência da República. A partir de 1º de janeiro de 2023, Lula retorna ao Palácio do Planalto para o mandato de 4 anos. Será o terceiro mandato dele. Vence, portanto, a eleição o candidato Luiz Inácio Lula da Silva, Renata. Acaba de ser cravado, então, pelo TSE, e isso, Lula retornará para um novo mandato à frente da presidência. E nessa vitória do Lula,
tem uma série de observações para a gente fazer. Primeiro... Imagens da Avenida Paulista. Opa, enquanto você fala, Renata. Não. Lula será o primeiro presidente, Bonner, a voltar para o cargo num outro momento, tendo sido eleito e chegado ao cargo nas duas passagens de forma democrática. O exemplo histórico que volta à mente das pessoas é o exemplo de Getúlio Vargas, mas vamos lembrar que no primeiro período Vargas comandou uma ditadura. Então Lula é o primeiro a voltar ao Palácio do Planalto dessa forma, tendo passado por ele num outro momento. Lula será também, ao assumir o cargo, Bonner, o presidente mais velho a assumir o cargo. Ele acaba de fazer 77 anos, será essa a idade dele ao assumir a presidência. Foi confirmado nessa tarde aquilo que eu te falei, uma marca das disputas de segundo turno presidenciais. Lula confirmou o favoritismo, nunca um segundo colocado conseguiu vencer a distância e prevalecer no segundo turno. Uma outra questão que é simbólica desta noite: Jair Bolsonaro é o primeiro presidente do Brasil que, tendo tentado a reeleição, desde que o Instituto da Reeleição foi estabelecido, todos os que tentaram se reelegeram. Fernando Henrique se reelegeu, Lula se reelegeu, Dilma Rousseff se reelegeu. Mesmo em meio a crises grandes. Mesmo em meio a crises grandes. Michel Temer não chegou a tentar a reeleição. Bolsonaro é o primeiro a tentar e a não conseguir se reeleger. Talvez isso possa ser explicado pelo estresse por que passou a democracia brasileira no período em que Vilar esteve com atritos com o Supremo Tribunal Federal. E isso tenha se manifestado nas urnas, no fim das contas. Agora a gente vai olhar os números de novo para atualizar, enquanto você... Temos quase 98% das urnas apuradas. Lula, 50,75% dos válidos. Bolsonaro, 49,25% dos válidos. Mais de 1.730.000 votos de vantagem para o candidato. Neste momento, Bolsonaro tem quase 57 milhões de votos e Lula tem pouco mais de 58.800.000 votos. Bolsonaro corrigiu aqui, um pouquinho mais de 57 milhões. De novo, 50,75, 49,25, isto dá 1,5%, não é isso? Posso dar uma passada rápida no nosso minuto a minuto? Ou aquela leve descolada aqui? Agora sim. Essas duas linhas contam a história da apuração absolutamente apertada. E agora eu volto para os números gerais, para os números nacionais. Lula, 50,75% dos válidos, Bolsonaro, 49,25% dos válidos. Só uma curiosidade, chamo aqui... Quase 1.750.000 votos. De exatamente. Só para uma curiosidade, passo por aqui. A abstenção de 20,52% até aqui. Esse número ainda pode mudar um pouquinho. Mais avançadamente na noite nós vamos fazer a comparação com a abstenção do segundo turno de 18 e vamos ver em que patamar está isso. Mas em linhas gerais eu te digo que está mais ou menos em linha com o que foi a abstenção no segundo turno de 18. Esses são os números da eleição de segundo turno mais disputada. Mais acirrada, sem dúvida. No país, sem dúvida. Esse é um número... Fica difícil até eu pedir para a Renata sair dessa tela. Sair dessa tela. A gente daqui eu saio. Coisa, exato, daqui eu saio. Você sai da tela... Tem notícia. Porque assim, de minuto em minuto está havendo uma atualização. Está havendo uma atualização, intervalos menores, exatamente. Né? Já temos quase 98% das urnas apuradas e está descolando um pouquinho. Agora, rapidamente, eu queria fazer uma observação, né? Com percentuais de apuração de urnas muito mais baixos, mas muito mais baixos, o Instituto Datafolha, por exemplo, fez projeções de vitória hoje. Isso pode deixar a pessoa intrigada, mas tudo é questão de método estatístico. Exato. E nada se compara a uma disputa apertadíssima como essa que os brasileiros estão testemunhando. Sem dúvida. Este é um domingo histórico em todos os sentidos. Todo domingo de eleição no Brasil é um domingo histórico. Mas esse, especialmente, pelo grau de disputa dessa eleição, por tudo que esteve em discussão e em debate, e pelos números que os brasileiros produziram nas urnas nesse movimento democrático de eleição num domingo de segundo turno.
Importante lembrar também que projeção existe em todo lugar, não existe só no Brasil, Claro. né? Projeção é uma coisa, resultado de eleição é outra, mas em todos os países, os institutos que pesquisam